Bem-vindos a mais um vídeo. Foi me pedido para eu gravar também sobre mística, ascética, espiritualidade. E é um assunto que realmente me interessa. Então resolvi tratar aqui sobre a vida interior e o diálogo íntimo com Deus. Vou basear principalmente no primeiro tomo da magnífica obra do Reginald Garrigou-Lagrange, As Três Idades da Vida Interior. No caso, o segundo capítulo da primeira parte do primeiro tomo, que é uma obra que recomendo muito. Infelizmente é cara pra caramba, tá? Porque a editora Corretor de Livros realmente mete a faca. É mais uma edição razoavelmente competente, tá? Então, e vamos começar aqui a leitura desse segundo capítulo. Nostra conversatio in celis est. Nossa conversação está no céu. Filipenses 3:20. A vida interior, como dizíamos, supõe o estado de graça, que é o germe da vida da eternidade. Contudo, o estado de graça que existe em toda criança após o batismo e em todo penitente após a absolvição de suas faltas, não basta para constituir aquilo que geralmente chamamos a vida interior do cristão. É preciso, além disso, uma luta contra o que poderia fazê-lo recair no pecado e uma séria determinação da alma de tender para Deus. Essa daí é importante, tá? A vida interior supõe o estado de graça, tá? Então, se você não tem vida interior, eu sugeriria começar a se preocupar, tá? Eu também me preocupo sempre. Não tô aqui, claro, me colocando como... Eu não sou melhor do que ninguém, digamos assim. Mas se você tem um espírito demasiado belicoso, por exemplo, e pouca oração, é melhor se preocupar. Continuando, por esse ponto de vista, para que se possa entender o que deve ser a vida interior, convém compará-la com o diálogo íntimo que cada um de nós tem consigo mesmo. Sob a influência da graça, quando se é fiel, essa conversa tende a elevar-se e a transformar-se, tornando um diálogo com Deus. Essa é uma observação elementar, mas as verdades mais vitais e mais profundas são verdades elementares nas quais muito já se pensou e das quais se viveu, e acabam por tornar-se o objeto da contemplação quase contínua. Consideremos sucessivamente essas duas formas de diálogo íntimo, uma delas humana e outra cada vez mais divina ou sobrenatural. Continuando, o diálogo de cada um consigo mesmo. Logo que o homem deixa de se ocupar exteriormente de falar com seus semelhantes, logo que se vê sozinho, mesmo em meio ao barulho das ruas de uma grande cidade, ele começa a entreter-se consigo mesmo. Se é jovem, pensa frequentemente em seu futuro. Se é velho, pensa no passado. E sua experiência de vida feliz ou infeliz o leva geralmente a julgar de forma bem diferente as pessoas e os acontecimentos. Já tem gente fazendo barulho aqui. Mas isso é interessante. Vocês já perceberam que quando vocês se veem sozinhos, tá? Se bem que na época de Garrigou-Lagrange não existia o WhatsApp nem redes sociais. Mas quando vocês não acessam as redes sociais e quando vocês não estão com ninguém, vocês perceberam que vocês começam a dialogar consigo mesmo? Já pararam para pensar nisso? É algo muito interessante, a meu ver. Se o homem se mantém fundamentalmente egoísta, a sua conversa íntima consigo mesmo é inspirada pela sensualidade ou pelo orgulho. Ele pensa no objeto de sua cupidez, de seu desejo, e como dessa forma só encontra em si mesmo tristeza e morte, procura então fugir de si mesmo.
exteriorizar-se, divertir-se, para esquecer o vazio e a falta de sentido de sua vida. É o famoso escapismo, né? Não que isso seja ilícito sempre. Tá? De vez em quando é bom assistir a um filme bobo, coisa assim. Mas quando a pessoa habitualmente se ocupa disso, toda vez que ela tem algum momento só, é um problema muito grande. Nessa conversa íntima do egoísta consigo mesmo, há um tipo de conhecimento de si mesmo muito inferior e um amor a si mesmo não menos inferior. Ele conhece, sobretudo, a parte sensitiva de sua alma, aquela que é comum ao homem e ao animal. Ele tem, assim, alegrias sensíveis ou tristezas sensíveis, conforme em sua vida faça bom ou mau tempo, ou ele ganhe ou perca dinheiro. Ele tem desejos e aversões do mesmo tipo e, quando contrariado, tem impaciências e cóleras inspiradas pelo amor desordenado a si mesmo. Mas o egoísta conhece muito pouco a parte espiritual de sua alma, aquela que é comum ao anjo e ao homem. Mesmo que creia na espiritualidade da alma e das faculdades superiores, inteligência e vontade, ele não vive nessa ordem espiritual. Não conhece experimentalmente, por assim dizer, essa parte superior de sua alma. E não a ama o bastante. Se a conhecesse, ele aí encontraria a imagem de Deus e começaria a amar-se, não de forma egoísta, para si mesmo, mas para Deus. Que profundo. Muito profundo. A pessoa que ela não está em estado de graça, quando ela está nessa vida egoísta, quando ela se vê contrariada, ela começa a pensar muito mais nessas coisas do que nas coisas mais elevadas. Quase sempre, os seus pensamentos recaem sobre o que há nele de inferior. E mesmo que muitas vezes demonstre uma grande inteligência, uma grande habilidade que chega à esperteza e à astúcia, a inteligência nele, ao invés de elevar-se, inclina-se sempre em direção ao que é inferior a ela. Ela é feita para contemplar a Deus, verdade suprema, e, no entanto, demora-se frequentemente no erro, obstinando-se às vezes em defendê-lo por todos os meios. E quando a vida não está à altura do pensamento, diz alguém, o pensamento acaba por descer ao nível da vida. Tudo se abaixa, e as elevadas convicções que porventura se pudesse ter, enfraquece-se cada vez mais. A conversa íntima do egoísta consigo mesmo leva, assim, à morte, e portanto não é uma vida interior. Seu amor a si mesmo o leva a desejar ser o centro de tudo, a conquistar tudo para si, as pessoas e as coisas, e como isso é impossível, desemboca com frequência no desencantamento e no desgosto, torna-se insuportável a si mesmo e aos outros, e acaba por odiar a si mesmo por ter querido amar-se demais. Por vezes, acaba por odiar a vida, por não ter desejado demasiadamente o que nela há de inferior. E continua. Se mesmo sem estar em estado de graça o homem começa a buscar o bem, a sua conversa íntima consigo mesmo já é completamente diferente. Isso mesmo sem estar em estado de graça, tá? Ele pensa, por exemplo, que é necessário para viver honestamente e para garantir a vida dos seus. Para isso, às vezes, ele tem grandes preocupações. Sente sua fraqueza e a necessidade de colocar sua confiança, não somente em si mesmo, mas em Deus. Ele ainda em estado de pecado mortal pode possuir a fé cristã e a esperança que subsiste em nós, mesmo após a perda da caridade, enquanto não tivermos pecado mortalmente por incredulidade, desespero ou presunção. E assim, a conversa íntima que esse homem tem consigo mesmo é às vezes iluminada pela luz sobrenatural da fé. Ele pensa algumas vezes na vida eterna e a deseja. Embora esse desejo seja fraco, ele é às vezes levado por uma inspiração especial,
a entrar em uma igreja para rezar. Se, enfim, esse homem tem ao menos a atrição por suas faltas e recebe a absolvição delas, ele recupera o estado de graça e a caridade, ao amor a Deus e ao próximo. Desde então, quando fica sozinho, sua conversa íntima com Deus muda. Ele começa a amar santamente a si mesmo, não para si, mas para Deus, e a amar os seus por causa de Deus, a compreender que deve perdoar e amar seus inimigos, a desejar para eles, como para si mesmo, a vida eterna. Contudo, frequentemente a conversa íntima do homem em estado de graça continua manchada pelo egoísmo, o amor próprio, a sensualidade e o orgulho. Essas faltas já não são nele mortais, mas sim veniais. Mas se elas são reiteradas, podem levá-lo a cair em uma falta grave, isto é, em recair na morte espiritual. E, então, de novo, o homem tende a fugir de si mesmo, porque o que encontra em si já não é a vida, mas a morte. E ao invés de fazer uma salutar reflexão sobre esse assunto, pode ser que ele se projete ainda mais na morte ao atirar-se nos prazeres, nas satisfações da sensualidade e do orgulho. Apesar de tudo, nas horas de isolamento, a conversa íntima recomeça, como que para provar ao homem que ela não pode cessar. Ele gostaria de interrompê-la, mas não consegue. É que a alma, no fundo, tem uma necessidade incoercível, a qual é preciso satisfazer. Mas, na realidade, somente Deus pode satisfazê-la. Seria preciso tomar realmente o caminho que leva a Ele. E aqui entra aquela coisa do escapismo, entendeu? É quando a pessoa recorre ao barulho, às músicas barulhentas, a seriados, a filmes ruins e tantas outras coisas. Quando o homem faz isso de maneira habitual, de vez em quando é saudável, tá? Mas quando recorre isso de forma habitual, é porque ele quer silenciar Deus na alma dele, tá? E isso é gravíssimo. A alma tem necessidade de conversar com um outro que não é ela mesma. Por quê? Porque seu fim último não está em si mesma. Porque seu fim é o Deus vivo. E ela não pode descansar senão nele. Como disse Santo Agostinho, inquieto estará meu coração, Senhor, enquanto não repousar em ti. Isso está em Confissões, livro 1, capítulo 1. O diálogo interior com Deus. A vida interior é precisamente uma elevação e uma transformação da conversa íntima de cada um consigo mesmo, a partir do momento em que ela tende a tornar-se uma conversa com Deus. De São Paulo, quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o que está em Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,11. Mas o Espírito de Deus manifesta progressivamente às almas de boa vontade, o que Deus deseja delas e o que Deus lhes quer dar. Pudéssemos nós receber tudo o que Deus nos quer dar. O Senhor diz aos que o buscam: tu me procurarias se já não me tivesses encontrado. Essa manifestação progressiva de Deus, a alma que o procura, não se faz sem luta. É preciso desprender-se dos laços, que são as consequências dos pecados, e pouco a pouco irá desaparecendo o que São Paulo chama o homem velho, e formando-se o homem interior. Escreve ele aos Romanos: verifico em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Eu me comprazo na lei de Deus segundo o homem interior, mas percebo em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão. Romanos 7, 21. O que São Paulo chama o homem interior é a parte principal e a mais elevada em nós, a razão iluminada pela fé e a vontade que devem dominar sobre a sensibilidade comum ao homem e ao animal. Isso é muito luminoso, né? A razão iluminada pela fé e a vontade que deve dominar
sensibilidade comum ao homem e ao animal. Isso é muito interessante. É por isso que o fim último do homem é algo que transcende a sua própria natureza, porque somente a razão pode ser iluminada pela fé. O que São Paulo diz ainda? Por isso não nos deixamos abater. Ao contrário, embora em nós o homem exterior está caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. 2 Coríntios 4,16. Sua juventude espiritual é constantemente renovada como a da águia, pelas graças que recebe todos os dias. Por isso o sacerdote que sobe ao altar pode sempre dizer, mesmo que tenha 90 anos, introibe ao altar Dei, ad Deus letifica iutem mea. Entrarei no altar de Deus, do Senhor que alegra a minha juventude. O São Paulo insiste sobre isso, falando aos Colossenses. Não mintais uns aos outros. Vós revestistes do homem velho com as suas obras, e vós revestistes do novo, que se renova incessantemente à imagem do seu Criador, até atingir o conhecimento perfeito. Aí já não há mais grego nem judeu, nem bárbaro, nem escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 13, 9, 11. O homem interior se renova incessantemente à imagem de Deus, que não envelhece. A vida de Deus está acima do passado, do presente e do futuro. Ela é medida pelo único instante da imóvel eternidade. É por isso que Deus conhece o passado, o presente e o futuro num ato só, tá? Porque ele está num instante eterno. Igualmente, Cristo ressuscitado não morre mais e conserva uma eterna juventude. Ora, ele nos vivifica por graças sempre novas, para nos tornar semelhantes a ele. Aos Efésios, São Paulo escreve igualmente, abre aspas, dobra os joelhos diante do Pai, pedindo que ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, que sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior, e que o homem habite em corações pela fé, a fim de que, enraizados e fundamentados na caridade, vos tornei capazes de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e de conhecer o amor de Deus que excede todo o conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 14, 19. Eis aí a vida interior em toda a sua profundidade, aquela que tende constantemente para a contemplação do mistério de Deus, e dele se alimenta, em uma união cada vez mais íntima com ele. Ora, isso foi escrito não somente para as almas privilegiadas, mas para todos os cristãos de Éfeso, como para os de Corinto. E São Paulo acrescenta, renovai-vos pela transformação espiritual de vossa mente, e revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na santidade da verdade. Andai em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e o sacrifício de agradável odor. Efésios 4, 23 e seguintes. E também no Efésios 5, 2. À luz dessas palavras inspiradas, que nos lembram tudo o que Jesus nos prometeu ao pregar sobre as bem-aventuranças e tudo o que nos deu ao morrer por nós, podemos assim definir a vida interior. É uma vida sobrenatural que, por um verdadeiro espírito de abnegação e de oração, nos faz tender à união com Deus e a ela nos conduz. Ela inclui uma fase onde predomina a purificação e uma outra de iluminação progressiva em vista da união com Deus, como ensina toda a tradição, que assim distingue a via purificadora ou purgativa dos principiantes, a via iluminativa dos adiantados e a via unitiva dos perfeitos. A vida interior se torna assim cada vez mais um diálogo com Deus em que, pouco a pouco, o homem se desprende do egoísmo, do amor próprio, da sensualidade, do orgulho e, pela oração frequente, pede ao Senhor graças sempre novas de que necessita. E aqui coloca uma citação de Imitação de Cristo,
Um livro importantíssimo, né? Que, apesar de alguns criticarem. A doutrina de Jesus ultrapassa toda a doutrina dos santos. E quem possuísse o seu espírito aí encontraria o maná escondido. Mas ocorre que muitos, por mais que escutem o evangelho, não são poucos ou tocados por ele, porque não têm o espírito de Jesus Cristo. Quereis compreender perfeitamente, saborear as palavras de Jesus Cristo? Aplicai-vos em conformar toda a vossa vida a dele. Isso está no livro 1, no capítulo 1 de Imitação de Cristo. Recomendo. Dessa forma, o homem começa a conhecer experimentalmente, não mais somente a parte inferior de si mesmo, mas a parte mais elevada. Sobretudo, ele começa a conhecer a Deus de uma maneira vital. Começa a ter experiência das coisas de Deus. Pouco a pouco, o pensamento em seu próprio eu, para o qual tudo fazíamos convergir, lugar ao pensamento habitual em Deus, então, progressivamente, o amor egoísta a nós mesmos e ao que há de menos bom em nós dá lugar ao amor a Deus e às almas em Deus. O diálogo interior se transforma de tal forma que São Paulo pode dizer: Nostra ontem conversatio in celis est. A nossa conversão já está no céu, que é a nossa verdadeira pátria. Filipenses 3:20. São Tomás insistiu muitas vezes nesse ponto. Portanto, a vida interior em uma alma em estado de graça é, sobretudo, uma vida de humildade. Veja bem, humildade. Tá? Qualquer dia eu gravo um vídeo sobre humildade, se baseando não apenas no Tratado de Humildade de Santo Afonso Maria de Ligório, mas também no próprio Santo Tomás. Depois, abnegação, de fé, esperança e, principalmente, caridade. Com a paz que vem da subordinação progressiva de nossos sentimentos e de todas as nossas vontades ao amor de Deus, que será o objeto de nossa bem-aventurança. Para ter uma vida interior, portanto, não basta dedicar-se muito, exteriormente, ao apostolado. Também não bastaria ter uma grande cultura teológica. Isso tampouco é necessário. Um principiante generoso, que tenha já um verdadeiro espírito de abnegação e de oração, já tem uma verdadeira vida interior, que deve desenvolver-se cada vez mais. Nesse diálogo interior com Deus, que tende a tornar-se contínuo, a alma fala pela oração, orácio, que é a palavra por excelência. Aquela que existiria se Deus tivesse criado apenas uma alma ou um único anjo. Essa criatura dotada de inteligência e de amor falaria com seu Criador. A oração é às vezes de súplica, às vezes de adoração, às vezes de ação de graça, mas é sempre uma elevação da alma a Deus. E Deus responde, lembrando-nos o que nos foi dito no Evangelho e que é útil para a santificação do momento presente. Não nos disse Nosso Senhor que, abre aspas, o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse? João 14:26. O homem se torna assim cada vez mais filho de Deus e reconhece cada vez mais que Deus é Pai e se torna mesmo cada vez mais como uma criancinha em relação a Ele e compreende o que Jesus quis dizer a Nicodemos, que é preciso entrar de novo no seio de Deus para renascer espiritualmente e cada dia mais intimamente. Desse nascimento espiritual se assemelha remotamente ao nascimento eterno do Verbo. Os santos percorrem realmente essa via, e então, entre sua alma e Deus, se estabelece esse diálogo que, por assim dizer, nunca cessa. Dizia-se que São Domingos não sabia falar senão de Deus ou com Deus, e é o que lhe permitia ser sempre caridoso para com os homens e ao mesmo tempo prudente, justo e forte. Uma nota em rodapé.
São Francisco de Sales diz em algum lugar que, enquanto o homem, à medida que cresce, cada vez mais se basta a si mesmo e depende menos de sua mãe e se torna menos necessária quando ele chega à idade adulta, sobretudo à plena maturidade. O homem interior, ao contrário, à medida que cresce, adquire cada vez mais consciência de sua filiação divina, o que torna filho de Deus, e se torna cada vez mais criança em relação a ele, até entrar, por assim dizer, no seio de Deus. Os bem-aventurados no céu permanecem para sempre nesse seio de Deus. Esse diálogo com Deus se estabelece por influência de Cristo mediador, como é dito frequentemente na liturgia, em particular no hino Iesodutis Memoria, que é realmente uma esplêndida expressão da vida interior do cristão. Ieso spes penitentibus, quam plus es petentibus, quam bonus et quarentibus, sed qui invenientibus, nec lingua valet dicere, nec litera exprime, expertus potesse credere, quid sit Iesu diligere. Ó Jesus, esperança dos penitentes, como sois ternos para com que vos imploram, e bom para que vos procuro. E sois então para os que vos encontram. Nem a língua pode dizer, nem a escrita exprimir. Só quem o experimentou pode saber o que é amar a Jesus. Que possamos estar entre aqueles que o procuram e aos quais é dito: tu não me procurarias se já não me tivesse encontrado. Maravilhoso, né, meus amigos? Esse tratado do padre Garrigou Lagrange é realmente esplêndido. E esclarece muita coisa. E por que eu coloquei esse tema para esse vídeo? Porque esse é o princípio da vida interior que o cristão deve ter. Ele deve aprender a viver no silêncio e a viver espiritualmente, tá? Então, eu encerro por aqui. Considere ajudar o canal. Considere também se tornar membros. Fique com Deus e até um próximo vídeo.